안녕하세요 여러분, Jardine só. Então, no vídeo de hoje eu vou dar 4 dicas para vocês sobre tudo que vocês precisam saber antes de começar a aprender coreano. Então, vamos para a vinheta e começar o vídeo. Então vamos começar com a primeira dica, que é: coreano é diferente do português. Ah, Ana, mas isso eu já sei. Mas assim, quando a gente vai aprender uma língua nova, a gente precisa deixar um pouquinho da nossa cultura para aprender um pouquinho mais da cultura da Coreia, enfim, da língua que você for aprender. Porque quando a gente se prende à nossa língua, a gente quer que a outra língua pareça com a nossa. Só que não é assim. O coreano é totalmente diferente do português. Então a gente precisa separar essas duas coisas na hora que a gente for aprender o coreano. Claro que se você estiver começando ou começou agora há pouco, né? Não vai ser de uma hora para outra que tudo isso vai mudar. Ah, nunca mais vou pensar no português quando eu estiver aprendendo coreano. Não, isso é um processo. E eu também estou nesse processo de deixar um pouquinho do meu português para aprender mais o coreano. Então sempre quando você for aprender o coreano, entende? Tente pensar em coreano, tente fazer as coisas em coreano, não colocar o português, sabe? Envolver o português tudo aquilo ali no meio, porque o coreano é diferente e a gente tem que aceitar que é diferente para poder prosseguir nesse idioma. A segunda dica que eu dou é ordem das palavras. A primeira coisa que você vai perceber quando estiver aprendendo coreano é a ordem das frases, como eles se conversam e se relacionam. Em português, a ordem das palavras é sujeito, verbo e complemento. Só que em coreano essa ordem é um pouco invertida, então fica sujeito, complemento e verbo. Ou seja, dá para perceber essa diferença. Então, em vez de eles falarem eu como a maçã, eles falam eu, maçã, como. Então, é essencial que quando você estiver aprendendo coreano, entenda essa estrutura básica. Não digo nem de frases grandes, de terminações grandes assim, porque isso você vai aprendendo de acordo, sabe, com seus estudos e tudo mais. Então, se você quiser evoluir mais o coreano, você precisa entender que a ordem das palavras é diferente. E não adianta você quiser escrever em português as coisas que você quer dizer em coreano. Não adianta você escrever, ah, eu gosto disso, escrever em coreano e querer que um coreano entenda e eu esteja certa a sua frase. Então você precisa se adequar a essa regra gramatical que eles usam. No começo é sempre difícil, porque é uma língua nova que você está aprendendo, é um jeito de falar diferente, mas com o tempo você vai aprendendo e de verdade vai ficando menos, cada vez vai ficando menos difícil. Então o importante é você sempre continuar tentando, porque pelo menos pra mim é uma coisa ainda difícil. Eu acredito que antes era bem mais, mas sabe, quando você vai tentando, fazendo, vai ter uma hora que você vai melhorar no que você faz. Então é isso que eu digo. Respeite a ordem das palavras e que tudo vai dar certo à medida que você for treinando, uma hora vai sair a frase. A dica que eu dou nesse vídeo é: não traduza tudo literalmente. Eu fazia isso muito quando eu ia traduzir os meus textos e até hoje ainda, para falar a verdade. Quando eu ia traduzir os meus textos, quando eu ia traduzir as minhas frases, eu tentava traduzir palavra por palavra por palavra para poder entender o contexto daquela frase. Mas você traduzindo às vezes a frase inteira, você pode perder o real sentido da frase, o que ela significa. Porque às vezes em coreano uma frase, uma palavra dentro de uma frase, pode ter vários significados ou até mesmo ela só está ali para complementar o real sentido de toda aquela frase. Então eu recomendo para você não traduzir tudo literalmente, porque isso pode te perder. E às vezes a gente acha que estou ganhando vocabulário, mas não é realmente assim que acontece. Então se tiver uma frase lá com 5 palavras, se você entender tudo, só traduzindo as três palavras que estão ali, já é o suficiente para você. Porque se você for tentar traduzir tudo, pode ter uma gramática que você ainda não está preparado para aprender. Então, se você, sei lá, dentro de uma frase conseguir já entender o contexto com apenas traduzindo poucas palavras, já é o suficiente para você não se perder em tantas traduções. Porque às vezes, traduzindo tudo, você pode perder o real sentido da frase. Então eu recomendo você não fazer isso. Não traduza tudo literalmente para não complicar os seus estudos.
A quarta dica e última dica que eu dou nesse vídeo é não tenha medo de errar. Os erros fazem parte do aprendizado de qualquer língua. Porque quando você não erra, como você vai saber que aquilo tá certo, entende? E eu vejo hoje em dia os erros como uma forma da gente melhorar cada vez mais os nossos estudos. Porque quando a gente erra, a gente sai um pouquinho da rota, mas quando a gente entende o porquê errou e tenta fazer de novo, a gente volta pro real caminho. Então não desista do coreano porque você errou uma frase, ou escreveu um texto e ele não tá com a concordância verbal que você queria, porque é um processo, entende? Vai com calma, porque tudo vai dar certo no final. Eu acredito que aprender uma língua é para a vida toda. Então, com certeza você vai errar nesse meio desse caminho, mas você não pode parar. Porque entenda como o erro, ele realmente faz parte. Se você não errar, não tem como você saber que o caminho que você está indo é o certo. Então continue. Por mais que você erre, tente. Entende? Fala pra alguém, ó, eu preciso da sua ajuda, eu preciso ver se a frase ela tá certa, se ela tá errada. Entenda o erro como uma forma de motivação para os seus estudos. Olha, eu errei, mas agora eu vou tentar fazer de novo, vai dar tudo certo, e é isso. Se eu errar de novo, vai ser o mesmo processo. Então não desista do coreano, não ache que o coreano não é pra você, porque o coreano é pra qualquer um que quiser aprender. Então não desista por causa de um simples erro, ou até mesmo, né, às vezes eu errava, escrevia um texto inteiro de uma folha e errava quase a metade. E eu ficava muito triste com isso. Mas, sabe, eu tô errando ali para não errar mais de novo. Então, leve os erros, sabe, como, sabe, um amigo do seu lado, porque o erro tá te ajudando a você evoluir mais e mais e mais na língua coreana. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou do vídeo, compartilha com seus amigos e aproveita e me segue lá no meu estúdio de coreano, que vai estar aqui na descrição, e lá eu tenho várias aulas de coreano, dicas de coreano, que também eu pretendo trazer de lá pra cá também pro canal. Então, muito obrigada se você assistiu até o vídeo até aqui e annyeong!